Eu sempre tive essa dúvida, essa homeopatia, ela realmente era algo que curava, né? Ou será mais uma questão assim de acreditar que dá um resultado positivo, mas no fundo, não tem realmente uma certeza de que ela realmente ajuda. E isso aí me remete mais assim, na época de quando eu era criança, né? Minhas mães, minhas avós. E aí, hoje em dia, ou eu prefiro muito mais laboratórios, o estudo, cientistas, químicos, né? Estudando e realmente fazendo testes e tendo uma amostragem grande com resultados, né? E aí a gente vai estudando até mesmo curvaturas desses resultados, desses relatórios, para saber se realmente tem uma eficácia, se tem, né, uma eficiência sobre aquilo que as pessoas estão fazendo de tratamento. E eu percebo que, na verdade, a homeopatia, na minha opinião, no meu ponto de vista, ela não tem esse tratamento tão rigoroso, né? Ela não é realmente algo científico, baseado em laboratórios e todos esses dados sendo coletados. E aí eu vejo que é mais assim, tome tal coisa lá que vai te ajudar para isso, tome não sei o que lá que vai te ajudar para aquilo. Mas realmente não há uma certeza absoluta que aquilo vai funcionar. Então essa é a minha opinião. Vamos ver o que que esse vídeo tem a nos dizer, porque eu imagino também que pelo que ele está dizendo aqui que a homeopatia engana você e milhões de pessoas. Então vamos ver o que que ele tem a falar. Em 1791, na época em que não existiam remédios para dor nem antibióticos e uma simples febre poderia ser uma sentença de morte, o médico alemão Samuel Hahnemann ofereceu para os seus pacientes a homeopatia, um tratamento que mudaria a história da medicina para sempre. Será mesmo? Você já usou a homeopatia alguma vez ou conhece alguém que usa? Comenta aqui embaixo. Se você acha que homeopatia é uma coisa distante da sua realidade, só porque você nunca pisou em uma farmácia homeopática, você está muito enganado. Esses produtos estão nas prateleiras de todas as farmácias. Eu já vi vários casos de pessoas que foram comprar algum remédio que o médico receitou e, chegando em casa, descobriram que era um remédio homeopático. E aí, nessa hora, o que você faria? No vídeo de hoje você vai descobrir por que existe tanta polêmica ao redor da homeopatia, como ela é feita, se ela realmente funciona e se ela pode trazer algum risco para a sua saúde. Eu tô aqui fazendo vídeos no YouTube porque eu sei que só o conhecimento pode nos proteger de ser enganados por tanta informação falsa que a gente vê por aí. Então eu realmente vou com a mente aberta e pesquiso os estudos para te passar a informação mais completa e confiável que a ciência nos permitir. E se você quer me apoiar nessa missão, eu te convido a se inscrever no canal e dar mais um passo se tornando um membro para aproveitar os benefícios exclusivos. É só você clicar aqui. Para começar a nossa jornada de hoje, vamos entender qual que é a ciência por trás da descoberta. Isso que eu queria entender um pouco mais. Porque sempre se falava em homeopatia quando era criança, minha mãe, minha avó. Quero entender um pouquinho mais o que que seria isso, né? Porque eu imagino que seja mais derivado de ervas, de plantas, né? Eu imagino que seja o que advém daí, né? Do Dr. Samuel Hahnemann. Vamos ver como ele criou a homeopatia. Em 1791, o médico Samuel Hahnemann se deparou com um texto médico que chamou a sua atenção. O texto dizia que uma planta da floresta amazônica chamada quina era capaz de curar malária. Querendo entender melhor os efeitos curativos da quina, o Dr. Hahnemann preparou uma mistura com a planta e bebeu. O curioso é que, segundo ele, a quina causou exatamente os sintomas da malária: febre, dores no corpo, vômito e diarreia. Então ele se perguntou: será que o que faz mal para as pessoas saudáveis pode ser a cura para os doentes? Parece uma hipótese razoável, né? A não ser pelo fato dos sintomas sentidos pelo Dr. Hahnemann não serem exclusivos da malária, podendo ser até mesmo uma intoxicação alimentar. Pois é, isso que eu ia chegar, na verdade. Ele, na mente dele, associou com a malária. Mas não é só da malária, né? Vamos supor, né? Vamos supor lá, enjoo, febre, dor de cabeça. Isso daí é só sintoma da malária, não é? Quantas doenças têm esses sintomas, né? Para mim, ele teve mais foi uma intoxicação alimentar ou até uma reação à química que ele ingeriu, né? No organismo dele.
Mas continuando a história, o Dr. Hahnemann fez vários experimentos, tratando pessoas doentes com substâncias químicas ou plantas capazes de gerar os sintomas que eles já tinham. Se uma pessoa estava sofrendo com diarreia e vômito, ele dava arsênico, um veneno mortal, que em doses menores causava esses mesmos sintomas. Viu? Olha só, porque ele partiu desse raciocínio lógico que, nossa, isso até. Olha, esse raciocínio Saudáveis lógico aqui, ó. pode ser a cura para os doentes? Por exemplo, se eu ingiro uma substância química que me dá náusea e vômito, bom, então toda doença que dá náusea e vômito, se tomar a mesma coisa, vai ser a cura. Um processo reverso, né? Meu Deus do céu, e por esse raciocínio lógico, né? Deu arsênico. Minha Nossa Senhora, mas é óbvio que a pessoa vai vomitar, né? Menores causava esses mesmos sintomas. Usando essa mesma lógica, uma pessoa que sofre com insônia ou ansiedade Então eu vou pegar e vou dar cocô. Come cocô aí. A pessoa vai, né, vomitar, não. Então ela serve pra curar aquela doença lá. Nossa, não faz sentido isso, né? Que lógica absurda. seria tratada com extrato de grãos de café. Sim, café, aquele que você bebe para espantar o sono e pode te deixar mais agitado que o normal. E foi assim que o Dr. Hahnemann colocou em prática o princípio da cura pelos semelhantes, que é o principal fundamento da homeopatia. Para surpresa de todos, esses métodos geravam resultados melhores que os tratamentos usados naquela época, o que não era algo muito difícil, considerando que os tratamentos existentes até então eram bem precários. Na verdade, nem se sabia que bactérias eram as causadoras de várias doenças comuns, quem dirá ter um antibiótico ou um analgésico. Mesmo causando bastante estranhamento e polêmica na comunidade médica, o tratamento revolucionário do Dr. Hahnemann se espalhou pelo mundo. Hoje, Esse é o grande problema, né? O tratamento revolucionário se espalhou pelo mundo. É como se fosse hoje, né? As pessoas, elas, sei lá, criam uma notícia falsa, inventam uma coisa, né? E se espalha pelo mundo. Não é muito diferente disso não, tá? Por isso que eu sou um pouco descrente, não dou muita importância nessas coisas. Eu dou mais importância mesmo para aquilo que é de dados coletados, longas amostragens, né? a homeopatia é considerada uma especialidade médica, com cerca de 2.000 profissionais atuando no Brasil. Ela continua aplicando os mesmos princípios propostos pelo Dr. Hahnemann 230 anos atrás. O que significa que venenos como o arsênico e plantas como o café ainda são prescritos como medicamentos em algumas situações hoje. Mas isso é permitido pela Anvisa no Brasil? Acredito que não, hein? Talvez em outros países, né? Eu acredito que em países mais desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, onde tem muito dinheiro para investir em remédios e laboratórios e na indústria farmacêutica, acho bem provável que os hospitais permitam, né, a pessoa ingerir arsênico. E o Brasil, a Anvisa também regulamenta, né, o que se pode prescrever. Eu não acredito que seja permitido em alguns países, hein? Imagino que seja em alguns países onde não ter tanto desenvolvimento em tecnologia, tanto desenvolvimento na indústria farmacêutica. A homeopatia também usa algumas plantas medicinais que fazem parte da sabedoria popular. Isso gera uma confusão danada, porque muita gente acha que homeopatia é tudo o que envolve produtos naturais, mas não é bem assim. Então, bora entender o que exatamente tem dentro dos produtos homeopáticos. Em algum momento durante os experimentos do Dr. Hahnemann, lá no século XVIII, ele chegou à conclusão de que o efeito curativo dos medicamentos era maior quando ele usava uma quantidade menor da substância original. Parecia que quanto mais você dilui uma substância, mais potente ela fica. Parece meio contraditório, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Uma das plantas mais conhecidas na história da homeopatia é a beladona, que é usada contra várias doenças, desde infecções bacterianas até enxaqueca. A beladona é uma planta tão tóxica que comer uma única folha ou 5 frutos já é suficiente para matar um adulto. E mesmo consumindo quantidades menores, você ainda pode ter alucinações. Para diminuir a toxicidade e suportar Isso, mas aí nesse caso faz sentido diluir, né? Porque no caso a toxicidade dela é muito alta. Por isso que é obrigado a diluir. Quanto mais você diluir, né, menos vai ser a toxicidade, porque imagina, né? Pode matar uma pessoa ou então ficar muito mal.
Supostamente aumentar o potencial terapêutico da beladona, os homeopatas fazem o seguinte: uma gota do extrato puro da beladona vai ser misturada em 99 gotas de algum diluente, geralmente água. Essa vai ser a mistura com o menor potencial terapêutico da beladona, chamada de C1. Depois, uma gota da C1 vai ser retirada e dissolvida em 99 gotas de água. Essa é a mistura C2 da beladona. A partir da C2, o homeopata faz outra diluição para ter a C3 e assim sucessivamente. Ele pode continuar fazendo esse procedimento quantas vezes ele quiser para aumentar o potencial terapêutico. A mistura mais usada é a C30, quando a substância original passou por 30 diluições. É nesse ponto que é preparado o medicamento. Vendido geralmente em forma de cápsulas adoçadas com açúcar, em um frasco conta-gotas ou em uma bisnaga de pomada. Só tem um problema. Na mistura C30, você tem menos beladona do que se você pingasse uma gota do extrato puro em uma piscina olímpica. Na verdade, você poderia pingar uma gota de beladona no Oceano Atlântico, que a mistura final ainda seria mais concentrada que a diluição homeopática. Essa alta diluição é o que define a homeopatia, o que é bem diferente de pegar uma planta medicinal para fazer chás ou outros produtos. Esse uso terapêutico das plantas é o que a gente chama de fitoterapia. A gente pode discutir sobre ela em um outro momento. Então, o que acontece é que a fitoterapia, né, ela dilui menos do que a homeopatia, né? E aí dá algum resultado mesmo a homeopatia, porque tá tão diluído, tão diluído, tão diluído, né? Imagina C30, é uma diluição muito grande. Vai ter realmente alguma eficácia isso? Né? Parece mais que... Como é que ele fala ali mesmo? O que é bem diferente de pegar uma planta medicinal para fazer chás ou outros produtos. Esse uso terapêutico das plantas é o que a gente chama de fitoterapia. Até a fitoterapia com chá é mais concentrado, né? A gente pode discutir sobre ela em um outro momento, então já coloca nos comentários se você gostaria de um vídeo sobre isso. A questão da homeopatia é que ela é diferente, porque mesmo que ela comece com o extrato de uma planta, esse extrato vai ser tão diluído que a probabilidade de você encontrar alguma molécula da mistura original dentro do medicamento tende a zero. O que é vendido são frascos cheios de água, açúcar e conservante. E os homeopatas... Meu Deus do céu! É quase como jogar na loteria. É tão pouco, tão pouco, tão pouco que você não encontra o extrato da coisa ali. O que adianta então a homeopatia tomar a homeopatia? Ao meu ver, não tem resultado nenhum. Você está tomando água e os outros componentes que estão ali. O componente mesmo, o extrato mesmo da coisa não vai estar ali. Homeopatas sabem disso. Então, será que existe algo que muda a composição da mistura quando ela fica muito diluída? Algo responsável pelo efeito terapêutico? A justificativa que os homeopatas usam é que a diluição das substâncias envolve um procedimento especial que potencializa as moléculas de água que estão ali. É o que eles chamam de princípio da potencialização do medicamento. Esse é o segredo da homeopatia. Para fazer um medicamento homeopático, não basta diluir a substância original em uma quantidade absurda de água. Depois de cada diluição, é necessário agitar intensamente o frasco onde está sendo preparado o medicamento. Essa agitação supostamente transfere as propriedades curativas da substância para as moléculas de água que estão ao redor. Mas como que transfere? Por magia? Nada é magia. Teria que ter a substância química passar pela membrana plasmática e aí entrar na molécula de água. Não vejo muito essa transferência muito sentido. Os íons, né, alguma questão, né, de diferença porque senão não vejo muita como que ia transferir de uma para outra, né? Não é uma magia, né? É uma ciência, né? Com isso, não tem problema não sobrar nada da substância original na última diluição. A água que está ali teria o poder de agir no organismo e gerar a cura, já que ela teve contato com outras moléculas de água, que tiveram contato com outras moléculas de água, que tiveram... Mas só ter o contato não tem propriedade, né? Vamos supor, olha só, vou pegar um exemplo esdrúxulo. A água e um óleo, eles não se misturam. Mesmo que eu agitava e dizer, não, mas a água pegou a propriedade do óleo. Não, não pegou. Elas não se misturam, essas moléculas, né? Tiveram contato com a substância original. Essa história surgiu lá no século XVIII com o próprio Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia. Talvez ela tenha feito sentido naquela época, quando a gente ainda nem sabia da existência dos átomos e de como eles se organizam para formar as... É exatamente isso que eu estava falando, né? Uma questão dos átomos, né? Porque os íons, os prótons, os elétrons, não tem uma questão de diferença ali
E aí, por que que vai transferir um pro outro? Não vejo muito sentido nisso, tá? Se houvesse uma diferença de carga para fazer um balanceamento, mas não tem isso. As moléculas de água, mas com os conhecimentos científicos que a gente tem hoje, já dá para dizer com certeza que a água, galera, não guarda nenhuma propriedade curativa. Perfeito, ainda bem. É o que eu imaginava, né? Quando a pessoa tem uma boa base de estrutura, ela consegue já, antes mesmo da notícia, já consegue mais ou menos saber que não faz sentido. Então a água já cientificamente já sabe que ela não absorve a propriedade. Então a homeopatia cai por terra. Nem memória, nem energia oculta que veio de outras substâncias. Sendo agitada ou não, ela continua sendo um emaranhado de moléculas com 2 hidrogênios e um oxigênio em estado líquido. Imagina só se isso fosse realmente possível. Toda a água da chuva iria absorver propriedades da terra e das plantas durante a queda. Depois ela iria escorrer até o rio ou o oceano mais próximo. A correnteza ia causar uma agitação que faria ela absorver as propriedades das rochas, dos peixes, dos vírus, das bactérias que passam ali pelo caminho. Pensando assim, toda a água do planeta, inclusive a que chega na torneira da sua casa, seria basicamente um medicamento homeopático natural, não é mesmo? A solução para todas as doenças estaria ao alcance da nossa pia. Não custa nada sonhar, né? Na verdade, custa sim, e eu já vou contar essa história para você, mas antes eu queria pedir o seu like aqui embaixo se você também está... Na verdade, a cura está justamente da água não se misturar e não adquirir a propriedade dessas outras coisas. Porque aí realmente a gente tem outras formas de fazer, né? E a água ela é essencial para o ser humano que ela esteja realmente no H2O, né? Tá gostando do vídeo. Usar esse argumento de Que ela se mantenha nessa... que a água tem uma memória é ignorar tudo que os cientistas descobriram nos últimos 200 anos. Principalmente porque vários estudos já mostraram que não existe diferença entre as moléculas de uma diluição homeopática e as moléculas da água pura. E isso foi testado por cientistas do mundo todo. Pegaram um negócio homeopático, pegaram a água e não tem diferença nenhuma. O resultado final mesmo ali, processo químico, não tem diferença nenhuma, viu? Então, tá aí dizendo que a questão homeopática não faz diferença alguma, é a mesma coisa que tomar água. Usando as tecnologias mais avançadas que existem. Uma coisa é crer nessa hipótese no século XIX, outra é aprovar a homeopatia para uso no sistema público de saúde. Então, custa sim, custa o dinheiro do contribuinte. Mas então, por que tem tanta gente, incluindo alguns médicos, que acreditam na homeopatia? Por que tem gente que sofre com doenças como bronquite e basta tomar um comprimido homeopático para ficar melhor? Como assim? Bom, existe talvez a questão psicológica, né, do placebo, né? Às vezes a pessoa acha que tomando aquilo, ela tem um bem-estar, talvez, uma questão dessa. A ciência explica os benefícios da homeopatia. O simples fato de uma pessoa doente perceber que está recebendo algum tipo de atenção ou cuidado médico ativa áreas específicas do cérebro. Essa ativação afeta o corpo inteiro, bloqueando ou liberando menos sinais de dor e estresse. O resultado é uma... Exatamente, é isso que eu estou falando. É uma questão do placebo, né? A pessoa ela é psicologicamente induzida e aí o cérebro que estimula ou inibe determinadas áreas. E aí aquilo faz um bem-estar, é óbvio, né? Vai sentir às vezes menos dor, menos ansiedade, o batimento cardíaco não vai ficar ritmado, vai ficar mais tranquilo. Tudo isso vai gerando um bem-estar, né? E a pessoa vai melhorando. Uma melhora no estado de saúde da pessoa. É o que a gente chama de efeito placebo. Ao contrário do que a gente costuma... Tá aí, ó. Resumo prático, quando a pessoa tem uma boa estrutura, uma boa base, ela já consegue já mais ou menos saber o que... Pensar, o efeito placebo não é uma ilusão, nem um efeito psicológico sem importância. Ao receber qualquer tipo de cuidado, mesmo que seja um copo de água com açúcar, um comprimido falso de farinha ou uma injeção de soro fisiológico, a pessoa realmente pode ter uma melhora. Ela pode sentir menos dor depois de uma cirurgia ou até controlar uma crise de bronquite. Os mesmos efeitos que você pode ter ao usar um medicamento homeopático. E esse é justamente o motivo que leva tanta gente a acreditar que a homeopatia funciona. E como eu sei que muita gente vai vir aqui nos comentários dizendo que só melhorou da doença X por causa da homeopatia, eu preciso te contar uma coisa. Para dizer que a homeopatia funciona, não basta perceber um efeito sobre um sintoma. O benefício percebido tem que ser maior que o efeito placebo que a pessoa já iria sentir de qualquer jeito. É assim que os cientistas analisam a eficácia de qualquer medicamento, vacina ou tratamento novo. E nessa hora, a ciência bate o martelo. A homeopatia não funciona, porque ela não supera os efeitos do efeito placebo. Isso não é nem uma discussão dentro da comunidade científica mais, porque já foi comprovado há décadas. Quando os cientistas dão medicamentos homeopáticos para um grupo de pessoas e comprimidos falsos feitos de açúcar para um outro grupo, o efeito
é o mesmo. Na prática, a homeopatia dá a impressão de que é eficaz, principalmente em problemas menos graves ou passageiros. Imagina que você procurou um homeopata depois de Então tá aí, ó, desmistificando e respondendo uma dúvida que eu tinha desde criança, da época dos meus avós, né? A homeopatia não funciona. passar uma semana com dor de garganta. Ele te receitou um comprimido para você tomar durante uma semana. Milagrosamente, a dor de garganta melhorou junto com o fim do tratamento. Mas o que você não sabia é que ela já ia melhorar em 2 semanas, mesmo sem tratamento nenhum. O que você chamou de efeito da homeopatia foi simplesmente o curso natural da doença. Nessa hora, muita gente gosta de argumentar que a homeopatia é uma prática tradicional usada no mundo todo desde o século XVIII. O que não quer dizer muita coisa. Quando a homeopatia ganhou espaço, ela substituiu um tratamento tradicional da época, a sangria, a prática de fazer um corte profundo na pele para induzir um sangramento e assim remover fluidos do corpo que estariam causando a doença. A sangria foi usada por séculos com a justificativa de que era um tratamento tradicional, mesmo sendo ineficaz e extremamente perigosa. Tem muita gente cometendo esse erro hoje de achar que tradicional é sinônimo de confiável. O maior perigo da homeopatia é que muita gente enxerga como algo inofensivo. Ah, se não funciona. Pelo contrário, né? Muitos até às vezes brigam comigo porque eu não sou uma pessoa tradicionalista, né? Eu acho que a dinâmica do mundo que é o importante. Justamente essa dinâmica, o fato de estar sempre mudando, estar sempre evoluindo. Funciona, pelo menos não faz mal, mas é exatamente o contrário, porque a homeopatia te dá uma falsa sensação de que está tudo sob controle. Quem tem um medicamento homeopático em casa vai recorrer a ele quando tiver algum sintoma qualquer, mesmo sem saber qual é a causa. Quando esse medicamento não funcionar, aí que a pessoa vai ao hospital. O mais provável é que ela procure um homeopata para ver se ele receita outro tratamento. Enquanto isso, o tempo vai passando. E talvez a pessoa só procure um médico de novo quando a situação estiver pior. Isso é gravíssimo para doenças progressivas como o câncer, que quanto mais cedo for detectado, maior a chance de cura. Se a gente não combate práticas pseudocientíficas, pessoal, a gente abre espaço para as pessoas escolherem entre tratamentos realmente eficazes, que podem salvar vidas, e uma mentira fantasiada de ciência, como se os dois tivessem o mesmo peso. Por isso que eu achei importante estar trazendo esse vídeo aqui para vocês, né? Eu já tenho uma boa base, uma boa estrutura. Não estou só ouvindo ele acreditando piamente, não, mas eu também tenho já uma boa base já. Então, por isso, antes mesmo de ele falar algumas coisas, eu já ia já conseguindo, pelo meu conhecimento e as coisas que eu vou lendo e vou me informando. Então, tá aí a resposta, né? Já, já achava isso já há algum tempo, mas não tinha realmente assim um embasamento científico, né? E aí algumas informações a mais sempre ajuda, né? Tô aí compartilhando com vocês.